Chegamos agora à terceira parte da nossa videoaula, a parte que nós vamos focar mais na parte de radiciação. Recomendo a você que, se você não entendeu muito bem ou que está com alguma dúvida, ou se precisa exercitar mais um pouco sobre potenciação, que você foque nisso antes de começar essa aula, porque a radiciação ela precisa muito da potenciação. Então é importante aproveitar esse tempo aí para procurar se aprofundar na potenciação primeiro. Vamos lá. Radiciação. Muito bem. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Logo, se eu não sei potenciação, eu vou ter muita dificuldade com radiciação. Ela é um tipo de potenciação onde o expoente é fracionário. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, aqui existem alguns elementos da potenciação. Eu coloquei aqui ilustrado a forma como ela aparece, como também o seu resultado. Então, vamos ver cada coisinha. Então, esse símbolo ele é conhecido como símbolo do radical. O Azinho está representando um número, né, o que seria o radicando. O N está representando um índice dessa raiz. E nós temos o resultado, que é o B, que é a nossa raiz, que é aquilo que eu estava procurando quando eu coloquei ali no radicando um radical. Então, a primeira observação que eu quero deixar, antes de explicar na prática como é que isso acontece, é deixar claro que N, que é o índice, pertence aos naturais e que N é sempre maior ou igual a 2. Então, esse Nzinho aqui, ele nunca pode ser um número menor do que 2. Outra coisa, quando o índice for 2, não precisamos escrevê-lo. Então, a gente vai ver que quando aparece um número, quando nós temos aqui um radical e não possui nenhum índice, nós subentendemos que esse índice é 2. Então, vamos ver aqui como é que seria essa resolução. Eu digo que o radical de um número ele é igual a b, se b ao quadrado é igual ao meu radicando. Então, às vezes, aparecendo assim como sentença, pode não ser tão claro. Então, vamos colocar em exemplos para que fique mais fácil visualizar. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz de 4, eu digo que essa raiz de 4 ela é igual a 2. Mas por quê? Porque eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, sempre que o meu b estiver ao quadrado for igual a A, nós temos aí essa igualdade, nós temos aí essa possibilidade ou esse resultado. No outro exemplo, eu tenho aqui agora uma raiz cúbica, a raiz cúbica de 27. E eu estou dizendo que ela é igual a 3. Mas por que ela é igual a 3? Porque 3 ao cubo é igual a 27. Então perceba que o expoente ele se assemelha ao índice dessa raiz. Nós temos aqui um próximo exemplo. A raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Muito bem, vamos seguindo. Uma outra coisa que eu acho importante deixar claro, a gente desde o começo assim visualizar e saber, é que existe o que nós chamamos de quadrados perfeitos, que é justamente números em que a gente deva já saber decorado, para que quando apareça uma questão seja mais fácil a gente encontrar o valor dessas raízes. Então, como 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, então nós dissemos que, por exemplo, nós dissemos que a raiz de 4 ela é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4.
Então, nós temos outras raízes perfeitas, como raiz de 9, que nós sabemos que é 3, raiz de 16, que é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Como também raiz de 121, nós sabemos que é 11, porque 11 vezes 11 é 121. A raiz de 144, por exemplo, é 12, porque 12 vezes 12 é 144. A raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 13. Então, a gente vai aprendendo alguns quadrados perfeitos que vão ajudando a gente a fazer com que a resposta seja mais rápida. Mas assim, eu também não tenho a obrigação de saber todos. Então, vamos ver o que vai acontecer quando o número não for um quadrado perfeito, ou mesmo quando eu não souber se aquele número é um quadrado perfeito. Uma outra coisa que eu quero deixar claro antes de trazer isso é sobre a raiz enésima de zero. Então, sempre que eu tiver uma raiz, independente de qual for o seu índice, sempre o resultado de uma raiz de zero será zero. Por exemplo, a raiz quinta de zero é zero. Por quê? Porque 0 elevado a 5 é zero. Então, qualquer número, o zero elevado a qualquer número é zero. Então, independente do índice da raiz, se o radicando for zero, a resposta será zero. E nós temos algo semelhante, mas em relação ao número 1. Também independente do índice, sempre que o radicando for 1, a raiz também é 1. Então, a raiz sétima de 1 é 1. Por quê? Porque 1 elevado a 7 é o próprio 1. Outra coisa importante, antes da gente ver como resolvem-se questões quando a gente não sabe se é um quadrado perfeito ou não. Quando eu tiver um índice, e esse índice eu estou representando aqui para a letra P, porque esse índice tem que ser par, sempre que o índice for par, e o radicando for um número negativo, eu digo que ele não existe, esse é o símbolo de não existe, ou é ao contrário, riscado, nos reais, que é o conjunto de números dos reais, que são os números que nós estamos trabalhando. Então, nós só vamos estudar raízes de índice par negativo no terceiro ano do ensino médio, que seriam os números complexos. Então, por hora, quando aparece um número desse, a gente coloca ao lado que não convém ou que não existe nos reais. Ok, então quando um número não for um quadrado perfeito, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fatorar. E o que é fatorar? É você reduzir um número a um produto de fatores primos. E o que é um número primo? A gente precisa lembrar que um número primo é qualquer número que é divisível apenas pelo 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos dar aqui alguns exemplos de números primos que, com certeza, todos já sabem, né? Nós já tivemos, inclusive, uma conversa sobre isso esse ano em sala de aula. Então, o número primo, o primeiro número primo é o número 2. Ele é o único número primo que é par. E nós temos outros, como o 3. Nós temos outros, como, por exemplo, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. E assim nós vamos ter vários números primos, é um conjunto infinito. Todo número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo é um número primo. E como é que isso acontece? Eu vou citar aqui um exemplo. Vamos dizer que ele peça para eu calcular a raiz de 256. Eu não tenho obrigação de saber. Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Eu pego 256 e eu divido primeiro por 2, que dá 128. Divido de novo por 2, que dá 64. Divido de novo por 2, que dá 32. Divido de novo por 2, que dá 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2.
e por 2, 1. Então, sempre quando eu vou fazer uma fatoração, eu vou pegar o menor número primo possível. No caso aqui, o menor número possível é o 2, já que é um número par. Se fosse um número ímpar, eu tentaria primeiro por 3, depois por 5, por 7 e assim sucessivamente. Então, pelo fato do índice dessa raiz ele ser um índice par, o índice não está aparecendo aqui. Então, quando não aparece, eu sei que é 2, eu vou agrupar esses números aqui de 2 em 2. Eu tenho aqui uma vez, tenho aqui duas vezes, tenho aqui 3 vezes e eu tenho aqui 4 vezes. Então está colocado 2 ao quadrado 4 vezes. 2 ao quadrado 4 vezes. Então eu coloquei aqui raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, agora que o expoente está igual ao índice da raiz, então esse número pode sair fora da raiz. Então, como nós temos esse 2 aqui ao quadrado representado 4 vezes, então todo mundo vai sair da raiz e não vai ficar ninguém. Então, a raiz vai sumir. Então, eu vou ter apenas 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas, professor, e onde é que estão os expoentes? Bem, esses expoentes é o preço que se paga para que esse número possa sair. É como se cancelasse o expoente com o índice da raiz e fizesse o número sair. Então, todo mundo aqui pode sair porque está pagando esse preço de 2. Automaticamente falando, nós temos ali fora 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, ou seja, esse número 256, ele é um número perfeito. Ele é um quadrado perfeito, porque 16 vezes 16 é 256. Mas eu não tenho obrigação de saber isso decorado. Então, quando eu não souber, eu preciso fatorar o número. Vamos ver um outro caso. Ok, aqui um outro exemplo. A questão pede que você fatore aqui o 48. Então, nós temos mais uma vez o índice 2, né, já que não está aparecendo nada. E eu vou fatorar o 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Então, como o índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu tenho aqui um agrupamento, um outro agrupamento, e o 3 aqui ficou sozinho. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Estou colocando aqui tudo dentro da raiz. Quem consegue pagar o preço para sair da raiz? Apenas esse primeiro 2, porque o índice e o expoente são iguais, índice e expoente são iguais. Então, o 2 vai sair duas vezes. Eu tenho aqui 2, 2 vezes 2. E o 3, como não tinha como pagar, então o 3 vai ficar lá sozinho. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui a resposta, 4 raiz de 3. Ok? Muito bem. Um próximo exemplo. Nós temos agora aqui uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 216. Então, mais uma vez, eu não tenho obrigação de saber. Então, o que é que eu faço? Eu fatoro. Então, como é um número par, eu começo com 2. 216 dividido por 2 é 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2 é 3. 3 dividido por 3 é 9. 9 por 3 é 3. E 3 por 3 é 1. Como o índice é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. Eu tenho aqui esse agrupamento de 2, 2 ao cubo. E tenho esse agrupamento de 3, 3 ao cubo. Então, eu coloquei tudo isso dentro da raiz que eu tinha. Então, como o expoente ele é igual ao índice, esses dois números poderão sair. Aqui eu apliquei uma propriedade da potenciação que nós já estudamos. Quando eu tenho duas bases diferentes, mas os expoentes são iguais, eu posso juntar os dois, como está feito aqui, entre parênteses, e aqui eu tenho aqui o expoente que ficou servindo para os dois. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, e agora eu tenho aqui 6 ao cubo. Então, como eu disse para vocês,
a radiciação ela é o contrário da potenciação. Então, eu posso transformar um número que está em formato de raiz em formato de expoente, onde o índice dessa raiz torna-se o denominador do expoente e a potência do radicando torna-se o número de cima, né? o dividendo, né? Da base. Então, nós temos aqui 3 dividido por 3, logo 6 elevado a 1, que é o próprio 6. Então, aqui eu mostrei para vocês que o primeiro passo é você fatorar e depois você analisar quem pode sair. Eu poderia já, desde esse passo aqui, cancelar esse 3 com esse 3, iria sair 2 vezes 3, e 2 vezes 3 é 6. Então, seria o mesmo resultado e seria até mais rápido.